Lei número 12.016, de 2009, disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. Artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Parágrafo 1º. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Parágrafo 3º. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Artigo 2. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Artigo 3º. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 desta lei, contado da notificação. Artigo 4º. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade. Parágrafo 2º. O texto original da petição deverá ser apresentado nos 5 dias úteis seguintes. Parágrafo 3º. Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Artigo 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar, inciso 1, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Inciso 2, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Inciso 3, de decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único vetado. Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Parágrafo 2º. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Parágrafo 3º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo artigo 267
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Artigo 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 1, que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Inciso 2. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Inciso 3. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Parágrafo 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo de instrumento observado o disposto na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Parágrafo 3º. Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a aprovação da sentença. Parágrafo 4º. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Parágrafo 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares prevista neste artigo se estendem à tutela antecipada. Aqui se referem os artigos 273 e 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Artigo 8º. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de 3 dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem. Artigo 9º. As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coatora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abuso de poder. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Parágrafo 1º. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Parágrafo 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Artigo 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório ocorra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do artigo 4º desta lei, a comprovação da remessa. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Artigo 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição. Parágrafo 2º. Estende-se à autoridade coautora o direito de recorrer. Parágrafo 3º. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Parágrafo 4º. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Artigo 15. Quando, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal, a qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Parágrafo 1º. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 2º. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. Parágrafo 3º. A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original. Artigo 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. Parágrafo único. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado no prazo de 30 dias, contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Artigo 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos e recurso ordinário quando a ordem for denegada.
Artigo 19. A sentença ou acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Artigo 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Parágrafo 1º. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que forem conclusos ao relator. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 dias. Artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, a autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, inciso 1, coletivos, assim entendidos, para efeito desta lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Inciso 2. Individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Parágrafo 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á, decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Artigo 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os artigos 46 a 49 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Artigo 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções, no caso de litigância de má-fé. Artigo 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis. Artigo 27. Os regimentos dos tribunais e, no que couber, as leis de organização judiciária deverão ser adaptados às disposições desta lei no prazo de 180 dias, contado da sua publicação. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Revogam-se as leis número 1533, de 31 de dezembro de 1951, 4.166, de 4 de dezembro de 62, 4.348, de 26 de junho de 64, Lei 5.021, de 9 de junho de 66, o artigo 3º da Lei 6.014, de 27 de dezembro de 73, o artigo 1º da Lei nº 6.071, de 3 de julho de 74,
o artigo 12 da Lei 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e o artigo 2º da Lei 9.259, de 9 de janeiro de 96.